convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Se você tem o texto, ou vai ligar sua Bíblia aí no seu aplicativo. Romanos 8, 18. Até o versículo 30. Romanos 8, 18 até o 30. Todos acharam? Então nos diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto é belíssimo. E nessa manhã, a gente poderia ficar nele semanas. Então eu vou selecionar algumas coisas para o nosso coração nesse texto. Crendo que você sabe a riqueza desse texto e o quanto ele significa muitas coisas para a vida de um crente. Mas eu quero começar pela última leitura que a gente fez aqui. O texto está dizendo que o nosso Deus, a vida cristã, a sua vida, a vida de um salvo em Cristo Jesus, a nossa salvação, ela começa na eternidade e ela termina na eternidade. Ele começou dizendo que um salvo em Cristo Jesus, ele é conhecido por Deus e predestinado por Ele. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Quando é que Deus conheceu você, me conheceu, predestinou você e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho? Na eternidade passada. Quando é que Deus fez isso? Na eternidade passada. Conhecer aqui não é que Deus não sabia e passou a saber. Deus sabe tudo. Conhecer na Bíblia aqui é
chamar para um relacionamento. Não é à toa que no Antigo Testamento você encontra, por exemplo, a expressão conhecer para falar de um relacionamento sexual. E fulano conheceu a ciclana e aí procriaram, tiveram filhos. Porque eles se relacionaram. Então, na eternidade, diz o texto, que Deus, Ele nos chamou, o objetivo dele era relacionamento com você. E para isso, para que esse relacionamento pudesse acontecer, o próximo passo era Ele eleger você. Mas o relacionamento que Ele quer ter comigo, com você, diz o texto que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Para a gente se relacionar com Deus, nós precisamos nos dirigir a Ele enquanto filhos. E Ele tem um filho só, e o nome do filho dele, Filho de Deus, Pai, é Jesus Cristo. Então, para eu me relacionar com o Deus Pai, eu preciso do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é por isso que Ele veio, morreu por nós, morreu por aqueles que Deus quer trazer para si, nesse relacionamento. E aí, no tempo, Deus fez o que com aquele que na eternidade passada Ele conheceu para relacionamento e nos escolheu nele para sermos conformes à imagem do seu Filho. No tempo Ele nos chamou e, portanto, os que de antemão conheceu também os predestinou, aos que predestinou chamou, e aos que chamou Ele justificou. Ele pegou o nosso pecado e colocou no santo Filho dele, e pegou a santidade do Filho dele e aplicou para o pecador que ouviu a palavra e creu. Nós fomos justificados com base na obra de Cristo Jesus. A gente já viu isso ao longo da meditação em Romanos. Mas a salvação não acaba na justificação. Uma vez justificados, nós trocamos de vida. A nossa velha vida, o nosso eu anterior foi morto, e morte é separação. A gente se separou da gente mesmo. Bendita separação. Deus livra você de você. Deus me livrou de mim. Deus me libertou de mim mesmo. Isso é justificação, é você não se amar e dizer, tchau, Cris, você é uma pessoa estragada, e agora Deus deu um novo ser, um ser santo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que a gente vê na Bíblia, e gratuitamente Ele colocou Jesus para nós. Isso é justificação, é despojamento de você e revestimento de Cristo. Essa obra, ela já foi feita, foi disponibilizada e ela é real. Mas dessa troca, nós temos uma casa, como a gente tem visto semana após semana, e eu só estou relembrando coisas que a gente já viu, uma casa que é velha. E essa casa velha, ela não está acostumada com esse novo ser Jesus que habita em você, que habita em mim. O nosso corpo tem a presença do pecado e da morte. E ele tem os instintos da natureza pecaminosa. Então nós somos pessoas que trocaram de ser justificadas, mas que têm um corpo que não condiz com esse ser. Então a nossa tarefa é diária. E essa tensão, eu sou um novo ser numa casa que é velha, exige de mim e de você uma coisa: santifique-se. Acorda e viva em santificação. Quem opera a santificação em você é o poder do Espírito. Mas você tem que estar comprometido e consciente e comprometido. Eu preciso estar comprometido com a obra do Espírito. E eu faço o que nesse trabalho? O poder é dele. Mas eu, estando apercebido, busco. Não pare de buscar. Não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia, não pare de comungar, porque são caminhos e canais pelos quais o Espírito te enche de Cristo, e aí no poder de Deus, cheio de fraqueza e fragilidade que temos, e como somos fracos e frágeis, no poder do Espírito a gente diz, não, carne, você gosta disso, mas eu não sou isso que você gosta. A nossa carne gosta de coisas horríveis, mas nós não somos o que ela gosta.
Talvez você esteja na igreja dizendo, não queria sentir essa inclinação. Fica tranquilo, o que está na natureza pecaminosa são coisas, eu uso essa palavra, bestiais. Bestiais é para fazer referência à besta, a Satanás. Sabe? São coisas que são da oposição da santidade de Deus. E estão presentes em você e em mim. Eu as tenho e você também as tem. Saiba quais são e chore essas fraquezas diante de Deus. Aqui todos nós somos fracos e frágeis. Mas nós temos um poder externo que habita em nós. O nome dele é Espírito Santo. E a gente precisa cooperar com Ele, para a gente viver quem nós somos. Você foi justificado. Você não vai fazer isso para ser, você faz isso porque Jesus já vive em você. Agora o final disso, irmãos, é que entre a justificação até a glória final, nós estamos num processo de santificação. A salvação começou lá na eternidade passada com Deus nos conheceu e predestinou, e ela vai terminar numa eternidade futura. Eu estou usando passado e futuro porque nós estamos no tempo, com a glorificação. E o que é a glorificação? É quando a gente chegar lá e finalmente um corpo que condiz com quem eu sou. Finalmente um corpo e um novo céu e uma nova terra em que a gente vive. O espaço está totalmente redimido. Portanto, nesse processo de justificação, até a gente estar no novo céu e na nova terra, com um corpo que condiz com quem a gente é, a gente precisa ter alguns insights. Que insights são esses que esse texto dá para nós? Eu vou escolher alguns, sabendo que eu descartei coisas que precisavam ser postas aqui, mas entendendo que por causa da adequação do tempo eu vou colocar aqui. Nesse processo, irmãos, a vida do crente, ela é uma vida de duas coisas, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. A sua vida, meu irmão, e a minha, é uma vida de sofrimento e glória. Vou repetir, entre a justificação e até a glória, meu irmão, você vai viver a vida cristã provando um cálice amargo do sofrimento. Você entendeu isso? Não queima na largada, irmão. E se você está no meio do caminho, ressignifica a rota. A vida do crente é sofrimento e glória. Não é só sofrimento, mas também não é só glória. O que é esse sofrimento na vida do crente? É o sofrimento no parâmetro de Cristo. Que sofrimento é esse? São experiências que Deus usa do dia a dia, da luta. O Vini falou hoje, esquece os boletos. O boleto, os diagnósticos, as pessoas difíceis de lidar na família, no trabalho, aquele pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que está acima de você, aquela pessoa que é seu subordinado, aquela pessoa da sua família próximo, close friends, ou aquele longeão lá que você fala, está longe lá em outro lugar e deixa ele lá. São aquelas pessoas que você fala, esse daqui eu não tenho como. Tudo isso Deus usa como agenda pedagógica do sofrimento. A agenda pedagógica do sofrimento. Para quê, irmãos? Com um único objetivo. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é o bem, irmãos? O bem é formar Jesus em você. O que é o sofrimento na vida de um crente? Deus está gerando Jesus em mim e fazendo eu me despojar de mim mesmo. Cada prova, luta e tribulação, você e eu, a gente tem que parar e dizer: como Deus quer me fazer parecido com Jesus à luz dessa luta. E aí você vai orar diferente. Ao invés de você falar, Deus tira, acaba, em nome de Jesus, manda embora esse problema, você vai dizer, não é que você vai aceitar tudo passivamente, você vai dizer, Deus, me dá poder para sofrer. Me dá poder do Espírito para suportar.
Eu não tenho como pegar essa pessoa e tirá-la do meu núcleo de convivência na empresa. Eu tenho que viver com ela. Me dá recursos da graça. Senhor, eu não tenho como mudar esse diagnóstico que eu recebi. Eu vou ter que passar por esse vale da sombra da morte. Vou ter que enfrentar. Eu não gero vida, médico, por mais que goste de mim, tenha conhecimento e vá para congresso e saiba nova técnica, não tem poder de arrancar minha enfermidade. Então eu tenho que passar por esse vale da sombra da morte. Mas me dá poder para passar. Sem o Senhor eu não vou passar. E eu quero descobrir um bem maior. Ver Jesus Cristo, a salvação dada por Deus sendo trabalhada na minha vida. Irmãos, a vida do crente, da justificação até a glorificação, é aprender a lidar com o sofrimento, mas tendo Cristo como parâmetro. Se Jesus não é um bem para você, você vai passar pelo sofrimento e dizer, cadê Deus? Vai passar com o povo no deserto e vai murmurar e vai morrer lá. E Deus mandando maná, Deus estando presente, a presença dele circulando ali, ainda no caso dele, simbolicamente, elementos da natureza, né? Não que eles fossem Deus, mas Deus usando coluna de fogo, Deus usando nuvem, Deus mandando comida do céu, e eles ainda assim não conseguiam encontrar contentamento em Deus. Deus chama a gente para descobrir um bem maior no sofrimento. E que sofrimento é esse? Provar delícias do seu ser. Satisfação nele, alegria nele. E isso, dinheiro pouco não te tira, diagnóstico de morte não te tira, pessoas atribuladas ao teu lado não roubam Deus de você. Portanto, hoje, a gente precisa pensar, como eu tenho vivido entre justificação e a glória final? Deus não vai deixar de mandar a agenda do sofrimento para mim e para você. Mas o objetivo dele é fazer com que a gente esteja aqui, como aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele está gerando o Filho dele em você. A pergunta é, você quer? O Espírito Santo de Deus te dá prazer para querer isso. Esse prazer vem dele. Mas a vida do crente não é só sofrimento, ela também é glória. Paulo usou um termo aqui, dizendo que a presença do Espírito Santo na vida de um crente, ele é a primícia. O que é a primícia? Já falei aqui, é a primeira colheita, ou uma colheita anterior de uma grande colheita que virá. Se tem primícia, pode esperar que a grande colheita venha. Então hoje, a gente prova as delícias da eternidade sem estar lá. E aí, meus irmãos, eu queria que você pensasse nisso. Se quando você está sofrendo, você busca, e eu também, nós buscamos Deus. Eu não vou pedir para o Senhor tirar o sofrimento, mas o que eu gostaria é que, como um eleito do Senhor, justificado, eu gostaria muito de ter uma antevisão da glória eterna. Mais do céu aqui. Irmão, crente que não gosta do céu, que não gosta da vida eterna, que é vida eterna, irmãos? Vida eterna é estar com Deus. A vida eterna é estar com o Senhor. Quem não quer estar com Ele, a presença dEle, o toque dEle, a voz dEle, a glória dEle, a santidade dEle, como a gente cantou no último cântico. Querer Deus perto, Deus presente, é tudo o que mais a gente precisa no momento do sofrimento. Então hoje, o desafio de Deus para mim e para você, é a gente parar e dizer, Deus, eu estou sofrendo, mas por favor, que a glória eterna não está nela ainda plenamente, mas a presença do Espírito é a primeira colheita. O Espírito Santo em você, em mim, em nós, é a primícia. Então a minha pergunta é, no processo da vida cristã, da santificação, como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? E aí eu quero falar do sermão de duas semanas atrás. Quando eu falei que falar do Espírito Santo há 30, 40 anos atrás é quem crê nos dons, quem não crê. E aí não vamos falar porque é problema. É briga, é pau, é rachadura, é treta. Como que eu vou viver a vida cristã se eu não posso falar do Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo vem, dá poder para pregar e vai embora?
O Espírito Santo é muito mais do que isso, meus irmãos. Seja você um continuista, seja você um cessacionista na questão dos dons, cessados ou não, nós precisamos viver plenitude dessa primícia. Porque sem o Espírito Santo, o sofrimento vai nos deixar amargo. Você vai passar por uma coisa que é fogo, sem um poder divino. É a imagem que Deus usou para Moisés, é uma sarça frágil e insignificante, mas tem um ardor da presença que a preserva viva e verde. É isso, ainda que no deserto. Então, se você tem vivido no calor do deserto, naquela ambientação, sem o poder do Espírito que antecipa a glória final, você está correndo um risco. Romanos 8, tem um autor que a gente se baseia, tem usado bastante na igreja, que é o John Stott. Ele diz que Romanos 8 fala do Espírito Santo, e ele está falando do quê? A segurança do crente. Meu Deus! A segurança do crente, e a gente não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar de Espírito Santo, porque Jesus, eu entendo bem, morreu na cruz, é visível, tem narrativa, o Pai que enviou o Filho, o Espírito Santo... Não sei o que fazer com ele. Meu Jesus, se você não sabe o que fazer com ele, você está correndo um risco de viver o sofrimento, porque Deus manda a agenda seco, árido, vai virar cinza, o calor do deserto vai consumir você. Mas se o Espírito de Deus arder, você vai viver, meu Deus, eu sei que eu não estou na grande colheita, mas a presença do Espírito Santo em mim, ainda que no vale da sombra da morte, ainda que no calor do deserto, ainda que no tempo de Filipenses 4, na escassez ou na fartura, eu posso todas as coisas, porque eu tenho provado que o Senhor me fortalecer. A vida do crente, irmãos, é entre sofrimento e glória, e eu gostaria de perguntar para você, você tem vivido glória no presente? Lógico que não é plena, mas não é possível que a cada batalha e sofrimento, eu e você, a gente sai arrebentado na carne, mas a gente sai de lá, e a gente vai chegar no céu e vai dizer, já usei essa metáfora, vou usar de novo, Deus, eu cheguei, o braço morreu, a orelha foi cortada, olha Deus, eu só tenho um coração e um cérebro aqui, um coração que pulsa e um cérebro que pensa, mas eu estou arrebentado, mas eu cheguei. Deus, não estou dizendo que a gente não vai morrendo a cada dia, mas irmãos, a gente chega em vigor, dizendo, Deus, eu estou mais renovado. O homem exterior, como diz Paulo, está padecendo, mas o interior está renovando a cada dia, nas virtudes cristocêntricas, nas doutrinas da graça de Deus. Portanto, eu queria que você pensasse, como se a sua vida cristã está sendo sem vigor, se você está uma árvore seca, se você é uma sarça que não arde em chamas, que está seca e não está verde, se o deserto está sufocando você e você perdeu o vigor da presença de Deus, meu irmão, a vida do crente é sofrimento, mas é glória. E a cada momento que a gente vai vivendo, a gente vai chegando mais próximo da glória eterna, a gente vai ficando mais vigoroso e parecido com Jesus, ainda que o nosso homem exterior vai provando, passando pela marca do tempo. E a gente vai vendo a morte chegar perto da gente, se manifestar no nosso corpo. Eu queria que isso soasse para nós como consolo, como chamada de Deus para nós nessa manhã, dizendo, meu Deus, eu preciso ser renovado. Vou usar uma palavra bem, bem singular. A gente precisa ser renovado no poder do Espírito. O que isso representa para você? Treta? Meu irmão, deixe isso de lado. E olhe a vida como sofrimento e glória. Você precisa da glória final, na proporção que te cabe hoje no presente. E quem traz isso é o Espírito Santo. Isso precisa ser buscado, irmãos. Ele é livre para fazer isso do jeito que ele quiser. Ele pode fazer isso suavemente. Ele pode te dar uma experiência extraordinária, isso é da ordem dele, e ele é o Senhor. Ele pode fazer isso no ordinário. Ele é livre para fazer o que ele quiser. Agora, o que eu não posso ficar, e você não pode ficar, é sem provar essa primícia. Quantos crentes mantêm a vida na confissão certa, com uma teologia correta,
mas sem o vigor da glória. Entende? É doutrina seca. Tem que ter doutrina, irmãos. Mas é uma ortodoxia, palavra que a gente usa na teologia para um crer correto, é uma ortodoxia seca. Não gera adoração, não traz maravilhamento diante do ser de Deus, não coloca o coração prostrado aos pés dele. O outro polo também é verdade. Aquele irmão que quer glória, mas não quer saber que vai sofrer no parâmetro de Cristo. Então, deixa eu conhecer o Cristo que eu creio, para saber como vai ser o meu sofrimento. Cruz. Cruz. O que é que a cruz faz? Mata. O que é que ela vai matar em você? Não você. Vai matar o teu eu anterior, para que o Filho de Deus esteja aí. É uma bênção. Uma bênção. Tem coisas que a gente vai lidar ao longo da vida, porque são áreas das nossas vulnerabilidades. Mas tem coisas que você vê Deus selar de uma vez por todas. Lógico que você vai vigiar para sempre. Mas tem áreas que você olha e diz, meu Deus, aqui o Espírito Santo arrancou e afastou o pecado para longe de mim. E eu posso olhar quem eu fui, quem eu sou hoje, e dizer, eu não sou mais quem eu fui. Se eu era irado, iracundo, sem paciência, estouradão, eu tentei resolver isso com vários caminhos que não da graça de Deus, e aí o Espírito Santo de Deus santificou você, e você olha e diz, que bênção poder ver que o poder de Deus agiu aqui. Tem coisas que a gente já tem esse testemunho na vida cristã, mas tem coisas que a gente vai ter que vigiar sempre, porque enquanto a gente tiver com essa casa velha, isso vai exigir da gente busca do Espírito Santo, para que a gente veja a glória final na realidade presente. Então, ditas essas coisas, eu espero que esteja todo mundo aqui, eu queria que a gente pensasse que nesse processo de sofrimento e glória, a gente precisa ficar atento aos 3 gemidos que o texto falou para a gente. A criação geme, você crente geme, e o Espírito Santo também geme. Nesse processo, irmãos, entre sofrimento e glória, preste bastante atenção nisso, e eu quero que, bem rapidinho, a gente pense nisso, tá bom? Por que a criação, céus, terra e tudo que neles há, está gemendo? A palavra gemida, tanto para a criação, quanto para o crente e para o espírito, é dor de parto, tá? Gemido aqui da criação é dor de parto. O que acontece depois da dor do parto, Lide? O que é que vai... José estará entre nós. O que é que vai acontecer depois da dor do parto, gente? Vida virá. Então a vida do crente é uma vida no sofrimento, e nesse sofrimento a criação, ela está gemendo. Por que a criação está gemendo? Porque ela está entregue desde a queda à corrupção, à futilidade, à inutilidade. A criação perdeu o Criador do centro. E aí, tudo que não tem Deus como centro, falta propósito, falta sentido. Ficou fútil e inútil. E agora, uma vez feita a redenção, ela aconteceu em mim, ela aconteceu em você, mas faz parte da redenção. Eu quero que todo mundo preste atenção nesses conceitos, que é importante, para que isso vai pautar a tua vida de oração, tua vida no sofrimento. Você entender isso. Paulo falou, já falei aqui, ele falou, sabemos, então você precisa saber. A gente precisa saber para viver culto. Para viver culto contínuo, precisa saber Bíblia, irmãos. Então, olha só. O que é importante eu e você a gente ter como informação clara diante dos nossos olhos e no coração? A criação, Jesus Cristo, ele redimiu todas as coisas. Mas o último ponto da redenção é a consumação. O que é a consumação? Novo céu, nova terra, quando Jesus Cristo voltar e a gente estiver com Ele eternamente. Enquanto este dia não chega,
A criação está gemendo, sentindo dores de parto, até que quando Cristo voltar e nos der um novo céu e uma nova terra, a gente viva esta plenitude de vida. Então, primeira coisa da consumação que faz parte da redenção: Deus nos dará um novo céu e uma nova terra. O crente olha a criação gemendo e a gente vai olhar assim, irmãos, e a gente vai dizer: esta vida, o universo não vai ser destruído. Palavras do John Stott, olha que bonito. Eu me lembro da Pietra, quando ela estava fazendo curso para o batismo. Teve uma aula que era o céu. Aí eu já veio com aquela teologia dela, que eu não quero o céu. Eu gosto daqui, porque aqui tem animal, vou ser veterinária, eu vou cuidar dos bichos. Eu falei: pois Pietra, se você gosta daqui, muito mais você vai gostar de lá. Você já imaginou as coisas de lá, daqui, dando certo? Ela falou: não tinha parado para pensar nisso. Eu falei: o céu é o céu e a terra que dá certo. Tudo vai dar certo. Não vai ter dor, nem doença, nem pecado, nem diabo. A Jerusalém que desce do céu, o novo céu e nova terra é a criação restaurada. Isso é redenção. Redenção alcança a criação, gente. O universo não vai ser destruído. Ele vai ser liberto, transformado e inundado da glória. Meu Deus. Faz sentido. Por isso que quando um crente morre, ele está no velório e é crente, ele fala: Senhor, por que ele foi, eu ainda não? Ele já está vendo Jesus. E eu estou aqui vendo o diabo, vigiando e orando. Não é assim? É assim. A nossa vida é vigiar e orar. Agora ele está o quê? Livre do tentador. Está livre desse corpo de pecado. Já está vendo o Senhor na glória. O que está faltando? A consumação de todas as coisas. Então a gente chora de saudade? Chora de saudade. Mas fala: meu Deus, ele está com o Senhor. Ele está vivendo o ladrão da cruz. Hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Paraíso na Bíblia é o lugar onde Deus está. Lugar de relacionamento com Ele. Você vai estar lá no relacionamento com a gente, no paraíso, fica tranquilo. Por que ele vai estar lá? Porque ele creu em Jesus. Que bênção morrer no Senhor, irmãos. A criação, isso aqui, atenção, quem vive aqui na cidade de São Paulo, e está aqui, gosta daqui, não quer pensar na eternidade, meu irmão, muda a tua concepção. Se você gosta desse mundo, você tem que entender que você está gostando de um mundo caído. Ele está gemendo, com dores de parto, aguardando a criação restaurada, um universo inundado pela glória de Deus. Isso tem que educar nossa mente no sofrimento. Isso tem que fazer a gente olhar casamento, trabalho, bens culturais, todas as coisas que a gente olha aqui e dizer: olha, eu gosto disso, mas isso tem só um vislumbrezinho da glória de Deus. Eu não vejo a hora de estar lá e ver arte totalmente para a glória de Deus. Eu não vejo a hora de ver trabalho livre de corrupção, de ganância, de Deus não é, o dinheiro não é um Deus. A gente não vê a hora de, vai ter essas coisas lá, claro que vai, nós vamos administrar, mas tudo isso irradiados pela glória de Deus. Por isso que é uma cidade celestial, é cidade, gente, tem paraíso, tem jardim, mas é cidade. A gente vai se locomover e tudo isso com um corpo que não vai mais morrer, e não vai mais chorar na dor, na tristeza, e não vai mais se deteriorar. Porque o Senhor vai nos dar o corpo da ressurreição que condiz com a nossa identidade hoje. Eu quero ir para lá. A criação está gemendo, dizendo: vem, nasce logo. E eu e você fazemos parte da criação. Entre o sofrimento e a glória, irmãos, presta atenção no gemido da criação. Quando você olhar arte, trabalho, natureza, até o cuidado, uma consciência ambiental, quando você olhar tudo isso, fala: meu Deus, mas não foi criado para isso. Essas coisas não cumprindo a glória de Deus, o alvo que é a glória de Deus, a gente tem que chorar e dizer: Deus, não é para isso.
casamento não é para isso. Quando eu olho, por exemplo, revista, antigamente Caras era uma coisa assim que circulava mais, na época do impresso, né? Então todo artista que casava, aí eu olhava aqui e falava, mas não é isso casamento. Casamento não é esse produto. Casamento é outra coisa. Quem sabe disso é a Bíblia, Gênesis 2. É lá que está, Efésios 5. A gente fala, Deus lá não vai ter casamento. Usei o exemplo errado. Mas podia ser um trabalho, podia ser outra coisa. Qualquer coisa da criação, irmãos, que a gente olhe e a gente vê aquilo sendo um alvo que está destituído da glória de Deus, ele diz, não foi para isso que Deus fez. A criação está gemendo. Essas dores de parto que seguem as alegrias do nascimento, vai acontecer. Preste bastante atenção aqui, eu vou usar um termo que você precisa saber. Sempre que você se vê iludido com este mundo, esquecendo da eternidade, lembre-se que o novo céu e a nova terra tem continuidade, mas também tem descontinuidade. Continuidade no quê? Porque nós estamos vivendo uma sombra do que vai ser real. Não faça da sombra o pleno. Goste dessa vida, celebre a criação, vai para o monte, olha o mar, contempla, vê gente nascer, vê gente morrer, vê gente casar, vê gente descobrir vocação, trabalho, crescer, e curso, e capacitação. Olha tudo isso e fala, meu Deus, que bênção que é a criação. E tudo isso vai ter continuidade, e vai ser muito mais pleno lá. Mas há descontinuidade. Qual é a descontinuidade? Eu vou ver um novo céu e nova terra descontinuado do pecado. A glória de Deus invadiu tudo, tudo, coisa que aqui não tem. Não tem. Então a criação está gemendo. Que você viva aqui com consciência ambiental, com trabalho, com arte, com cultura, com todas as coisas, mas no gemido da eternidade. Eu acho que a igreja, não estou falando da gente, mas pode ser que isso diga respeito a mim e a você, a gente se perdeu, embaraçou com as coisas dessa vida. Como disse Paulo para Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida. A gente deu uma embaraçada. A gente está usando céu e terra, mas sem glória, sem a perspectiva da glória. Dinheiro, trabalho, cuidar do corpo, casamento, filho, e bens e tal, ou a gente pode ir para a desesperança total, tem primícia, irmão, ou a gente pode ir para viver aqui e assumir pautas, e aí a gente entregou, o diabo colocou isso na mão do ímpio, e a gente, então tá bom, quem luta pela criação são os ímpios, quem fala, não, e eles não têm esse conhecimento da redenção. E aí a gente entrega tudo para eles e não luta pela causa certa. Não luta pela causa com a maneira lógica, com a lógica do Evangelho. Portanto, mais do que um panfleto, o que a gente precisa é deixar isso pautar a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo. A criação está gemendo, sofrendo, para que venha a glória final. Mas você também geme. Por que a gente geme? Diz o texto. Porque nós temos a primícia. E eu queria só me ater isso daqui, porque o terceiro é rapidinho. Você, o Espírito Santo, deu um pouquinho do céu para você. Ele deu. Você provou a habitação, o Espírito Santo habita em nós. A habitação dele em nós é um mundo vindouro que a gente não teve lá ainda, mas nós nascemos de lá. Nada mais nessa terra vai nos satisfazer. Esse lugar, essa terra não é mais caída, não é a nossa terra. O nosso anseio, irmãos, qual é o nosso anseio? O nosso anseio faz eco com o gemido da criação por um novo céu e numa nova terra. Por um novo corpo. Por um novo corpo. Por entrar na glória e experimentar a adoção plena de filho de Deus.
Então, o fato da vida cristã ser uma vida no intervalo entre justificação e glória, e aí a gente está se santificando, e o fato da gente já ter vivido um pouquinho da glória eterna no presente, é que a gente se converteu para lá, e aí a gente estar aqui é o sentimento de desajuste. Desajuste. Deus, as coisas acontecem, mas quando elas acontecem com os objetivos errados e ferem a tua glória, isso me desestabiliza, e a gente geme. O que é o gemido? É dizendo, vem Senhor Jesus, eu não vejo a hora de estar com o Senhor, e ter um corpo da ressurreição. Nesse intervalo, nessa dificuldade entre o presente e o futuro, entre sofrimento e glória, tem uma coisa, meus irmãos, que permeia a vida do crente: esperança. O gemido é o gemido da esperança. Vem Senhor, eu quero um novo céu e nova terra. Vem Senhor, eu quero estar contigo. Vem Senhor, eu quero um corpo de glória. E enquanto isso não chega, como é que você vai viver nesse tempo do gemido? Olha só a palavra. Agora eu quero que, se você está dormindo, você acorda. Vai, dou 1 minuto. Pode acordar. Se nesse período você... Eu sei que de manhã é assim. Se eu tivesse aí, eu estava dormindo também. Se nesse período você perdeu, olha só, expectativa, perdeu esperança. Expectativa. E se você perdeu expectativa e paciência, a sua vida, você está andando capengando. Está andando no sofrimento sem glória. Crente que no intervalo perdeu esperança, composta de expectativa de que Cristo vai voltar, isso é gemido, e paciência de esperar que Ele volte, você está andando sem glória. Então vamos pensar nisso. Como é que eu espero a volta de Jesus em gemido? A criação está gemendo, e eu também estou gemendo com esperança, expectativa e paciência da volta de Jesus, novo céu e nova terra, corpo da ressurreição. Sem expectativa, crente, se isso é para você, se é para mim, se resolva com a palavra. Eu confesso que eu já caí nessa aqui. Crente, creio direitinho, vou chegar no céu, mas eu não tenho expectativa da volta de Jesus, não. Perdi o fio da meada sobre o céu. Tenho expectativa, eu sei o que a Bíblia diz, mas aqui dentro meu coração não bate por isso. É um crente apático. É um crente pessimista. Não tem esperança nenhuma. Não espera o novo céu e nova terra. É um crente que esqueceu as promessas. É um crente que esqueceu as promessas da palavra. Esqueceu. Ele sabe, mas o coração dele esqueceu. O último grau de um crente que perdeu expectativa é incrédulo. Aí crente incrédulo não casa. Ele ficou incrédulo. O último grau da incredulidade é aquele que apostata da fé. Você já viu alguém assim que foi, apostatou? Como começou? Ele infartou de repente? Não. Ele foi perdendo a esperança e a expectativa do novo céu e da nova terra. Ele foi esquecendo do gemido pela eternidade. Ele foi deixando de cooperar com o Espírito Santo, que é a primícia, que traz a antevisão da glória. E ele foi ficando imerso nesse mundo, ainda que com bênção, gente. Deus abrindo porta, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas ele perdeu a referência da eternidade. Perdeu a expectativa. Pode acontecer comigo, com você. Agora vamos para o outro, que é o crente que pode até tem expectativa, mas não tem paciência. Quem é o crente que está vivendo entre sofrimento e glória sem paciência? Deus não aguenta a hora, eu não vou esperar o Senhor voltar. A agenda é de sofrimento,
Então o que é que eu quero que o Senhor faça? Aqui e agora. O Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai trazer a existência o que não existe, o Senhor, eu vou fazer a campanha, o Senhor vai abrir a porta, nada contra a campanha. Diante de Deus, nada contra a campanha, para pagar minha língua. Essa semana eu fiz uma campanha de oração, às 3 horas da manhã, na madrugada. Porque é lá que vem poder, brincadeira. Mas é verdade, 3 horas da manhã estava eu lá, na consagrar, para pensar na eternidade. Mas, sem fazer Deus, minha oração não vai mover o braço dele. Eu quero que Deus me dê a experiência do que não pode ser vivido aqui, porque é para a eternidade, meu irmão. Você vai ter que ter paciência e aguardar que isso que você quer, foi a minha fala para a Pipa. Isso que você quer, você vai ter que aguardar o novo céu e a nova terra. Lá você vai ver o leão ser amigo da criança. E animais ferozes viver com animais dóceis. E sem morte. Como é isso? A gente sabe porque a Bíblia diz. Mas viver, o nosso corpo não consegue, não tem raciocínio intelectual, não tem intelecto que dê conta plenamente disso. Crente que não tem paciência para esperar a glória eterna, e está imerso no sofrimento que Deus manda a agenda, ele quer viver o quê? Escape do sofrimento. E usa Deus para isso. Eu vou na igreja, Deus vai me tirar desse sofrimento. Não vai tirar. Ele não vai tirar você dessa agenda, irmão. Não vai, pode sapatear, faça campanha, dê volta, não vai Jericó, não vai cair. Você vai ter que aprender a gemer. Você vai ter que ir, então, fazer como salmista. Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria. Olhe o caminho do altar e da presença e vá lá e diga: Deus, eu queria que essa agenda acabasse, mas o Senhor não tira ela, então me dá poder para suportar. Não adianta querer escape do sofrimento, o que Deus quer é choro na presença dEle, dizendo: me dá poder para passar. É presunção, diz o John Stott, e rebelião contra Deus, você chegar para Ele e dizer: me tira desse sofrimento. Jesus Cristo fez isso quando foi para a cruz, gente. Deus, já cumpri, já vivi, já preguei, anunciei o Evangelho, fui, carreguei até ali, agora posso não morrer. Não, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pegue sua cruz, no poder do Espírito, e vá até onde Deus quer que você chegue. Tenha paciência. Esse sofrimento vai trazer um bem para a salvação. Jesus Cristo aí. Por isso, no gemido da igreja, do crente, a gente geme com a esperança. Deus, eu estou aqui no sofrimento, mas eu tenho uma expectativa. Deus, eu estou aqui no sofrimento, mas eu tenho paciência, porque eu sei que um dia eu estarei no novo céu, na nova terra, com o corpo da ressurreição. Se você está aqui hoje, a chama se apagou e você perdeu a expectativa, o Espírito Santo de Deus está aqui para soprar e fazer ela acender e arder. E se você está aqui agitadíssimo, dizendo: Deus, eu não consigo controlar o meu interior, porque eu não tenho paciência, eu fico encontrando, a minha cabeça só fica pensando: como que eu vou escapar, como que eu vou interromper esse sofrimento. Meu irmão, corra para a presença de Deus e diga: Deus, me dá quietude, me dá poder, e aquieta as coisas da minha alma aqui dentro. E para isso, tem um elemento externo, que é o gemido do Espírito. Nesse processo, irmãos, do sofrimento, porque a gente ainda não está no estado de glória final, a gente não sabe nem o que falar com Deus nesses momentos. A gente não sabe nem orar. Qual é a prioridade? Não sei. E aí, a gente, às vezes, nesse processo, se esquece que este mundo não é a nossa casa. E que esse corpo não é o nosso verdadeiro corpo. Aí entra o gemido do Espírito, olhando para você e para mim, e
olhando a nossa vida aqui, se perdendo, às vezes dizendo: Pai, olha para o Cris, olha para a fonte. Eles são cidadãos dos céus. Eles nasceram daqui. Eles foram gerados. Jesus foi gerado pelo Espírito, por Ele mesmo na nossa vida. E aí, o Espírito Santo começa a interceder por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Porque Ele sabe o que a gente não sabe orar, e Ele ajuda a gente nesse processo de quando a gente perde a expectativa ou perde a paciência. E aí Ele diz: o Cris perdeu a expectativa, vamos acender. O Cris está agitado demais, sem paciência para aguardar a glória final. Vamos trazer calma e quietude no coração dele. Olha como a gente precisa do Espírito Santo, irmãos. Por isso, eu queria terminar esse sermão de hoje chamando a todos nós para a gente avaliar como a gente tem vivido, uma vez justificados, mas ainda não na glória eterna. É o famoso já e ainda não. Como é que a gente está lidando com a agenda que Deus traz do sofrimento? E como que a perspectiva de vida eterna, esperança de vida eterna, condiciona a nossa postura hoje diante do sofrimento? Lembre-se disso, a criação está aguardando, sofrendo dores, anunciando que vem um novo céu e a nova terra, redimida pela obra do Redentor. Eu também e você, nós estamos aqui, provando as delícias da primícia do Espírito em nós. Não extingue o Espírito. A gente leu esse texto na semana passada. Não apaga o Espírito. Não deixa essa primícia virar poeira. Não extingue o Espírito de Deus na sua vida. Mas dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele para que Cristo floresça. Coopere com Ele, para que você vá vivendo, tenha mais antevisões da glória eterna, e assim o Espírito vá ministrando expectativa e paciência. E nesses momentos, quando você não souber orar, não sei se é a hora de Deus tirar, se é a hora dele sair, fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo nos equipa com discernimento para saber: isso é coisa do diabo, põe a mão e repreende. Ele mostra, irmãos. Isso aí é cruz, aceita e chora na presença de Deus, porque Ele dá poder para suportar. É tentação, foge. É prova, levanta a mão e diz: manda, Deus. Estou com medo, mas eu vou. O Espírito Santo de Deus é mestre. Ele é professor, Ele abre o nosso entendimento. Como que Ele abre o entendimento? Ele mostra na palavra. Te dá inteligência, como Daniel na Babilônia. Não vou participar disso aí não. Inteligência do Espírito. Não vou participar. Estou aqui, Deus mandou, não vai tirar. Não adianta amaldiçoar a Babilônia. Tem que viver aqui. Vou fazer desse lugar a minha casa. Paciência, não é o que eu queria. Mas o Espírito vai me instruir. E eu vou saber. Não vou adorar. Não adianta pegar o utensílio do templo e colocar aqui. Não é o lugar. Não estou em Jerusalém. Não estou. Estou fora do meu lugar. Porque o Espírito Santo educa, ensina, instrui. Ele é mestre para fazer você viver Jesus em todas as coisas da sua vida. Não fica com medo. Ele é instrutor. Então, que a gente hoje possa, Senhor, que o gemido do Espírito, que eu não sei nem o que orar, mas Ele sabe o que você não sabe. Ele tem essa oração e está lá diante de Deus, então concorde com ela, mesmo sem saber. E não deixe nem a tua expectativa baixar, e se ela baixou, clame o poder para que o Espírito a vive. E se a tua paciência baixou, você está aí encontrando, você só fica estudando o mecanismo de fugir do sofrimento, e é um sofrimento que não é da agenda de Deus, vá para a presença de Deus e diga: eu rendo. Eu jogo a toalha, eu vou ficar como Asaf, até que eu entrei no santuário de Deus, e lá eu entendi o fim do ímpio, e eu encontrei delícias na presença do Senhor. Vamos pedir isso? Vamos pedir isso? Queria que você
orasse junto comigo. Senhor, nós te agradecemos pela dádiva do Espírito Santo, Senhor, que presente, é a primícia, é a primeira colheita, a colheita final virá, ela virá porque já existe a primeira. Nessa manhã a gente confessa ao Senhor que às vezes a gente esquece da primícia, a gente esquece desse dulçor da eternidade. Se tem alguém aqui nessa manhã que não provou isso, ó Deus, que o Senhor gere a oração, uma oração ousada no coração de dizer: dá-me a graça de provar o céu. Nós nascemos do céu, Deus, nós nascemos do alto, nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito, diz a palavra em João 3. O céu é a nossa pátria. Um novo céu, uma nova terra, o corpo da ressurreição que a gente nem sabe como é. Mas Deus está na Bíblia. E o nosso coração leu, ouviu, creu, entendeu e creu. Deus, por isso nesta manhã nós pedimos que nesse intervalo entre o sofrimento e a glória, faz, ó Deus, como no som, traz a equalização das coisas. Traz a equalização correta, Deus. Não deixa nada destoando, em desarmonia, Senhor. Nenhum som se sobrepondo. Mantém a chama da expectativa no nosso coração e mantém a chama da paciência, Senhor. E assim a esperança de vida eterna, que ela reine nos nossos corações. Deus, eu sei que o Senhor traz a agenda do sofrimento para nós, para esta igreja, para mim, para os meus irmãos. Mas o Senhor não faz isso porque o Senhor é mau. O Senhor faz isso porque o Senhor quer produzir Jesus em nós. E nos fazer, Senhor Deus, andar nele. E que ele cresça e a gente diminua, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser achados em Jesus. E para isso nós precisamos do Espírito Santo. Deus, não dá para viver Jesus na nossa própria força. É no poder do Espírito. É no poder do Teu Espírito, Senhor. Oh Espírito de Deus, vem nos encher de Jesus. Espírito de Deus, que a palavra de Deus ganhe vida. Ela não seja ortodoxia morta, mas ela seja a palavra viva. Ela seja, Senhor Deus, palavra, Senhor, encarnada, lente que nos faz processar o mundo pela ótica do Evangelho. Dá-nos troca de coração, Senhor, opera de dentro para fora, Deus, na nossa vida. Ajuda-nos a olhar, Senhor, esse mundo perdido, Senhor Deus, e entender que ele geme a expectativa, Senhor Deus, de não mais um mundo fútil, inútil, mas um novo céu e a nova terra, ó Deus, onde a glória de Deus inunda todo o universo, Senhor. Ó Deus, a gente quer viver aqui neste mundo, mas a gente deseja estar contigo na glória eterna, Senhor. Leva-nos para lá, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Volta, Jesus. Nós aguardamos a tua volta. Nós te queremos ver o Senhor tal qual o Senhor é, Senhor. Este corpo nos impede de te ver na tua grandeza, na tua santidade, na tua glória, nesse resplendor. Mas nós cremos que um dia nós poderemos contemplar o Senhor, poderemos ver a tua beleza, e ó Deus, ver a beleza irradiar na criação. Nós não estaremos mais no mundo do trabalho, no mundo, Senhor Deus, das relações interpessoais, longe da graça redentora de Cristo Jesus, mas veremos a graça redentora permear todas essas coisas, ó Deus, e a tua glória se manifestar. Deus, não nos deixe perder a visão do céu. Dá-nos essa educação na palavra, Senhor. Faz isso na vida do teu povo, Deus. Ó Deus, se tem alguém aqui nesta manhã, Senhor, que está sem expectativa nenhuma, beirando a incredulidade, socorre, Deus. Socorre, Senhor, como a igreja de Éfeso, que trabalhou a exaustão, Senhor, e perdeu o amor por Ti. Perdeu a devoção, Senhor. Toca-nos, Deus.
toca, Senhor, a gente. Deus, toca o nosso coração, vem a nós, Deus, traz água viva. Jesus é água viva, Senhor. É água viva jorrando de dentro de nós. É a promessa da tua palavra, Deus, de que o evangelho em nós é vida pulsante. Meu Deus, se nós não temos andado e vivido com vida pulsante, ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos a graça desse toque. Senhor, nós também pedimos por aqueles que estão sem paciência, que a vida é estudo e elaboração para como se safar do sofrimento. Meu Deus, traz quietude, traz refrigério para essa alma em fervura, Senhor. Tu és o pastor, a tua palavra diz que o Senhor refrigera a nossa alma. Traz refrigério, Senhor. Traz refrigério para essa alma que estuda, Senhor, como se safar do sofrimento que o Senhor manda. Deus, se a agenda é essa, nós não faremos outra coisa a não ser dar-nos poder para suportar. Dá-nos força que não temos. Dá-nos força que não temos, Deus. Dá-nos força, uma força que vem do céu, sobrenatural, que vem do Senhor, é divina, mas que ela irradie de dentro para fora, Senhor, e a gente será capacitado pelo Senhor, instruído pelo Senhor, para ficar, mas não sem esperança. Meu Deus, nos dá força para continuar no ministério, no casamento, no trabalho, onde o Senhor nos plantou, mas revigorados, revitalizados para continuarmos, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre esta igreja, Senhor. Deus, que aqui haja um povo, Senhor Deus, renovado no Espírito. Renovado no Espírito, Senhor. Renovação no Espírito, Senhor Deus, é o Evangelho na vida. Renovação no Espírito, Senhor Deus, é andar em santificação, Senhor. Renovação no Espírito, Senhor Deus, é manter a chama da vida eterna acesa, Senhor. Renovação no Espírito, Senhor, é ter ardente expectativa e a paciência de suportar o sofrimento, Senhor Deus, sabendo que um dia estaremos no novo céu e na nova terra. Renova o teu povo no teu Espírito, Senhor. Renova as nossas vidas com o teu Espírito, Senhor. Faz isso nesta igreja, e que em última instância, Senhor, isso traga para nós, Deus, traga para nós, Senhor Deus, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor.